Prontinho, pessoal, já estamos gravando. Se vocês puderem, por gentileza, colocar o nome no chat, então, o nome completo, tá? Para depois a gente poder fazer a ata. Por gentileza. O duro é eu achar o chat aqui. Iris, posso pedir, então, a gentileza de você ler para a gente hoje, a ordem do dia? Claro. Bom dia a todos. O Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, através de sua presidente, convoca os demais conselheiros para a 13ª reunião extraordinária que irá ocorrer hoje, 28 de setembro de 2021, terça-feira, com início às 9 horas, através desta plataforma Zoom. A ordem do dia é a reestruturação do edital de chamamento da Lei Aldir Blanc. Perfeito, Iris, muito obrigada. Fábio, eu vi aqui o seu recadinho no chat. Obrigada, tá, por avisar. O Fábio fica conosco hoje até às 10. E o que eu gostaria de começar, então? A gente tem aí algumas coisas para decidir, tá? Uma delas é sobre o espaço, né? O edital de espaços, se nós vamos ter, se nós não vamos ter, como que fica a questão da verba, né? Que a gente tem aí para lidar com cada um. E aí, pessoal, o que eu queria perguntar em primeiro lugar, antes da gente abrir exatamente para as discussões. Fábio, você não está no grupo do CMPC, mas eu vou te inteirar aqui do que aconteceu. Uma das coisas que nos foi colocado lá pelo Genivaldo, inclusive, depois eu passo até a palavra, Genivaldo, para você, tá? É que os auxílios para espaços, eles precisam ser feitos em mais de uma parcela, porque eles falam em valores mensais. Tá? Só um minutinho. Se você puder silenciar, vou um mudo aqui. Ai, obrigada, pessoal. E eu me lembro que a gente teve exatamente esse questionamento ano passado, né? Que a gente não sabia se o valor podia ser em parcela única ou se realmente precisaria ser valores mensais, porque a lei ela trabalha de uma forma que fica um pouco dúbio, né? E eu lembro do Fábio ter ido muito atrás disso. E aí eu queria saber se você lembra de alguma coisa, Fábio, aproveitar a sua presença aí até às 10 e pedir já a sua opinião disso, pode ser? Olha, eu me lembro que teve uma live que eu assisti para tirar dúvidas, uma live que foi feita por um representante do Ministério do Turismo e um representante do Tribunal de Contas da União, e que teve essa pergunta, né? Porque como a lei fala em parcelas de 3 mil a 10 mil reais, né? O que foi dito foi que era pelo menos uma parcela. Então, pelo menos uma no valor de 3 mil a 10 mil reais. Se o valor total a ser pago fosse mais de 10 mil, teria que dividir em parcela, mais de uma parcela. Foi dito. Eu vou dar uma procurada aqui, vou pegar meu celular, não está comigo, mas tem uma página no Ministério do Turismo de dúvidas, perguntas e respostas. Eu acho que tem algo a respeito disso lá também, no site do Ministério do Turismo. Eu vou dar uma olhada aqui, se eu achar, eu já falo. Perfeito, Fábio, obrigada. Genivaldo, quer colocar alguma coisa a respeito disso? Que você colocou no grupo? Porque o Caetano também não tem WhatsApp, acho legal a gente falar novamente. Eu estou aqui com a norma técnica 28/21, foi uma do Confederação Nacional dos Municípios, que foi o Zé Ramos que mandou para a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui onde está isso, porque eu acabei de abrir. Mas aqui dizia... Quer continuar aí? Deixa eu ver se eu acho no chat. No chat está mais fácil.
Ele fala aqui, por exemplo, no artigo 7º, subsídio mensal previsto no artigo 2 do caput terá o valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de 10.000, de acordo com o critério. Deixa eu ver onde está os... A Lei 14.017 de 2000 determina que o valor da parcela do subsídio seja de, no mínimo, R$ 3.000 e, no máximo, 10.000. Além disso... Não é essa. Além disso, não estipula quantos meses a parcela deverá ser paga, sendo que a CNM compreende que, por se tratar de subsídio mensal, precisa ser, no mínimo, 2 meses. É isso. E de quando que é isso, Genivaldo? É desse ano? Desse ano. De agosto, se eu não me engano, o Conselho Municipal... Não, Conselho não. Está aqui. É uma norma técnica da Confederação Nacional de Municípios de 20 de agosto de 2021. Perfeito. Mesmo porque o ano passado era de 3 a 12 mil. Eles já estão falando em outro valor aí, né? Você falou de 3 a 10 mil, não é isso? O valor de 12 mil foi estipulado por nós, porque é no mínimo 3. Tá. E a parcela de no máximo 10. Mas o sistema Ok. permitiu a gente pagar em parcela única de 12. Verdade. Verdade, foi isso mesmo. Bom, gente, eu vou deixar essa situação aí. O Fábio está dando uma olhadinha aí, que eu agradeço muito. E enquanto a gente não tem um retorno disso, eu queria colocar uma outra coisa aqui para vocês. Eu acho que hoje, gente, na minha concepção, é o dia da gente decidir o que está faltando e o que a gente tem de dúvidas, tá? Vamos tentar ser bem objetivos, bem proativos, para que a gente consiga sair daqui hoje já com todas as decisões tomadas, tá? Então, vamos lá. A Mariane fez uma colocação que tá, Fábio, por gentileza. Eu achei aqui, mas no site do Ministério do Turismo responde, mas não responde, né? Eu tenho a pergunta aqui: o repasse para os espaços pode ser em uma única parcela? Aí a resposta: o artigo 7º da Lei Aldir Blanc determina que o subsídio mensal previsto no inciso 2 do artigo 2º terá valor mínimo de 3.000 e máximo de 10.000 reais, com os critérios de distribuição estabelecidos pelo gestor local. Então, ele responde, mas não responde, né? Ele fala que os critérios vão ser determinados pelo gestor local, mas não fala exatamente, pode ser apenas uma parcela. Bom, pelo que dá para entender aí, a gente que decide, né? O gestor local. Eu mandei para você, Fábio, essa norma técnica no seu WhatsApp. Bom, gente, enquanto isso, eu vou pedir uma outra pauta. A gente já volta nela, tá? Porque eu acho que hoje a gente tem que decidir esses espaços. A Mariana comentou sobre ainda a questão dos produtores, uma dúvida aí que ela ficou sobre os produtores. Então, na última reunião, a gente colocou que seriam 5 produtores artísticos, tá? E aí teríamos 2 produtores técnicos. Na reunião, eu entendi que, eu estou falando agora por mim, eu entendi que a gente deixaria simplesmente esse nome, produtor técnico. Não produtor técnico de streaming, produtor técnico de edição de vídeo, produtor técnico, enfim, de XYZ, tá? Mas a Maria levantou aí essa dúvida. Eu queria saber de vocês se vocês acham importante a gente discriminar o nome ou deixar simplesmente produtor técnico. Vamos tentar ser bem objetivo aí, gente, porque a gente tem bastante pautazinha hoje, tá? Posso pedir para vocês abrirem o microfone e darem a opinião de vocês rapidamente, por gentileza? Eu entendi a colocação
da Mariane, e eu fico com uma dúvida, eu só fico com uma dúvida se a gente poderia determinar o tipo de produtor que seria. Se a gente puder, beleza, eu acho que a gente deveria determinar, porque é o que a gente vai precisar para fazer o festival. Porque senão, por exemplo, o cara pode ser técnico de cenário, por exemplo. Não vai resolver nada para a gente. Então, eu acho que nesse ponto, se puder, seria importante determinar o que vai ser preciso. Perfeito. Mais alguém pode complementar, pessoal? Eu gosto sempre de ficar por último para poder dar uma mediada, tá? Então, quem puder abrir o microfone. A Mariane colocou aqui no chat sobre a função de cada produtor, né? E como não é um valor muito grande, eu acho que o produtor acaba fazendo várias funções. Então, de cenário, como não tem um valor muito alto, a gente acaba fazendo várias funções ao mesmo tempo, como produtor editando vídeo, filmando, para poder apresentar o melhor possível dentro daquele valor que a gente tem. Oi, só para complementar, né, que eu comentei aqui no chat, porque a minha dúvida era realmente sobre a função de cada produtor, definir isso bem claramente para não acontecer igual no ano passado, né, que tiveram que contratar uma pessoa do audiovisual à parte e teve gente do audiovisual que trabalhou de graça. Então, assim, é importante definir muito bem isso, porque, beleza, vão ser 5 produtores, mais 2 do audiovisual, só que esses 2 do audiovisual vão segurar nas costas do grupo, é isso? Não, acho que segurar nas costas não é a palavra, viu, Mariane? Porque cada um vai ter a sua função ali, e o audiovisual porque porque é um festival audiovisual, né? Um festival online audiovisual. Então, assim, o que vai ser definido, então? É justamente essa questão, assim, que eu gostaria de saber exatamente, do tipo, tá, beleza, cada produtor, dentro da sua área, vai fazer o quê? Dentro da produção. Definir isso só claramente para não acontecer a mesma coisa ali, né? Do tipo, porque num festival audiovisual essa parte do streaming é importante, né? Essa parte da edição e tudo mais, né? Dá para fazer uma coisa bem bacana. E a gente já tem pessoas ali, né? Que de repente ali ajudaram no ano passado e que esse ano podem ajudar de maneira remunerada, por exemplo. Mas, então, Mariane, no ano passado, por exemplo, eu fui selecionado como produtor de artes visuais, mas eu trabalhei muito mais com as outras áreas do que até com artes visuais. Eu fiz a minha parte, eu fiz a minha área e trabalhei em todas as outras áreas. Então, mas isso que é legal definir, porque aí você, dentro da sua área do artes visuais, por exemplo, dá para, tipo, contribuir muito mais ali, segundo a sua poética, o seu olhar, a sua curadoria e tal, e aí outra pessoa ali, que é mais da dança, pode, de repente, pensar mais sobre isso, e enfim, aí deixar essa pessoa do audiovisual para fazer a parte audiovisual dentro, né, das funções definidas dos outros produtores, porque senão fica meio, né, cada um faz tudo e não sei se funciona assim, essa maneira, ainda mais sabendo que a gente tem muitos artistas que são de áreas específicas, não há necessidade de alguém das artes visuais editar vídeo, sabe? Bom, eu vou deixar a palavra aí. Porque é do tipo assim, eu do audiovisual não vou me meter de pintar um quadro, né? Mas o produtor não era para pintar quadro. Não, eu sei, eu só tô dando um exemplo, eu tô dando um exemplo do tipo assim, né? Porque eu tô aqui representando audiovisual, né? Sim. Tô dando um exemplo. Gente, tipo, num festival ali de artes visuais, a gente não vai colocar alguém para fazer um quadro, sei lá, porque não tem ninguém nessa função, né? Mariane, deixa eu só te explicar mais ou menos como que foi o ano passado. A função do edital de produtores foi somente contemplar os editores via prêmio. Então, pelo seu histórico, ele entrava de acordo com a sua área. Então, nós temos lá produtor
de música, produtor de dança, produtor de teatro e assim por diante. Eram 5 produtores artísticos, na verdade eram 7 produtores artísticos, tá? Quando os produtores foram se encontrar, o festival aconteceu de acordo com o que nós, produtores, na época, organizamos. Então, assim, o edital, ele não te diz como vai ser a produção. Ele contrata o produtor. Quem decide como vai ser a produção é o produtor quando ele está contemplado. Então, eu acho que a pessoa é um produtor de música, ela não vai pintar o quadro, porque ela vai chegar lá no grupo, na hora dos produtores, e falar, pessoal, não sei pintar quadros, eu sou produtor de música. Legal. Então, por isso que Entendeu? é legal no edital esses 2 produtores técnicos deixar específico que é do audiovisual, então, né? Perfeito. Que aí isso já ajuda e já resolve esse entender, problema. né? Sem dúvida, tranquilo. Deixa eu só pedir, passar a palavra para o Fábio e a gente continua aqui, tá tudo bem? Ô, Patrícia, acho que tem 2 pessoas tentando entrar. Aqui não tem. Acho que é o Zé Ramos e a tal de Apareceram agora. Obrigada, Genivaldo. Pois não, Fábio. Tá. Primeiro, só voltando um pouquinho lá não querendo confundi-los, mas na discussão anterior, lá no site do Ministério do Turismo, achei uma outra, na mesma lista lá de perguntas e respostas, tem uma outra pergunta que ele responde aí mais diretamente. A pergunta é: pode pagar o valor do subsídio de que trata o inciso 2 do artigo 2º em parcela única? A resposta: ficará a critério do gestor local. Então, sim, pelo Ministério do Turismo, diz que é possível. Então, beleza. Vamos só salvar isso aí para a gente ter um documento. E tá, eu mandei lá no grupo dos conselheiros da sociedade civil. Beleza. Valeu, Fábio. Com relação, voltando agora para o tema que está sendo discutido, eu só gostaria de lembrar que o valor que é recebido de prêmio dos produtores é também para contratar esses serviços técnicos, certo? No edital passado, alguns dos serviços técnicos, as empresas se dispuseram a fazer gratuitamente. Foi o caso da empresa do Dinho Bonfim, Lumen Studio, que fez uma parte, a própria empresa do Paulo, que fez um serviço profissional, ali foi muito além do trabalho do Paulo enquanto produtor, a empresa dele fez um trabalho profissional do streaming, e então isso foi, as empresas se colocaram à disposição para fazer essa atividade, para auxiliar, para ajudar, mas os produtores tinham verba para fazer o pagamento disso, fazer a contratação. Tá, mas é legal, acho que isso está no edital para poder deixar para todo mundo do audiovisual poder ter a chance ali de entrar e participar do festival, né? Porque senão chega ali uma pessoa que se oferece e tem outros profissionais ali que não estavam nem sabendo que poderiam ter participado como produtores aqui na cidade. Qual é a sua proposta, Mariana? É colocar produtor técnico audiovisual. Tá Isso, bom. produtor técnico audiovisual, e deixar vaga para 2, que daria 20 mil, que dá para fazer uma coisa bem legal. Perfeito. E aí, sim, quem quiser, quem tiver empresa, quem tiver o que for, manda lá, e aí o critério de seleção vai selecionar a pessoa mais apta a isso. Muito bem. Alguém tem alguma coisa contra a gente colocar esse nome, pessoal? Tutor técnico audiovisual? Alguém tem mais alguma coisa para sugerir? Perfeito. Caetano e Juliana concordando. Muito bem. Então, vamos deixar esse nome, tá? Produtor técnico audiovisual. Eu arrumo isso lá no edital. E queria voltar um pouquinho num comentário aqui do Caetano, sobre os estados. O Genivaldo está falando de uma norma técnica da Confederação Nacional dos Municípios. Essa confederação é uma entidade independente, não faz parte da esfera pública. Eu queria entender qual é a relação dela com o Aldir Blanc em questões de o que temos que seguir.
estou com essa dúvida, em primeiro lugar, porque eu não sei se a norma dela é válida legalmente, se a norma dela é válida legalmente ou é um apoio, uma consulta, ou uma orientação. Estou bem perdido, me desculpem, porque tudo isso é muito novo para mim, estou tentando acompanhar vocês que estão anos à minha frente. Obrigada aí pela contribuição, Caetano. Genivaldo, você sabe me dizer, eu tenho essa mesma questão, né, até que ponto a gente precisa seguir isso que eles estão sugerindo ali, uma vez que a gente, pela esfera pública, né, tem ali eu acho que o Zé Ramos está aí, o Zé Ramos pode falar também, mas pelo que eu entendi, ela é uma orientação aos municípios. Ela representa os municípios, então a orientação aos municípios, baseado na lei. Tá bom. Deixa eu ver. Fábio colocou aqui, Caetano, a CNM orienta os municípios a partir de análises independentes realizadas por juristas. Eles foram muito importantes até para pressionar o MTUR a regulamentar a lei e resolver algumas questões. Mas norma técnica realmente não é vinculante, ou seja, não é obrigatório seguir se há interpretação diferente. Tá? Então, é isso aí que o Fábio contribuiu. Eu não sei se o Zé está conseguindo nos ouvir, e se ele quer contribuir com alguma informação, mas me parece que está claro, né? É uma orientação apenas, mas também, pessoal, me parece claro que a gente pode fazer uma parcela única, né, dos espaços, caso a gente tenha que lidar com isso, né? Se teremos os editais de espaço, me parece claro que a gente pode, então, tudo bem, Zé, não tem problema, obrigada. Me parece claro que a gente pode trabalhar em parcela única, tá? Então, eu acho que a partir disso, a gente pode trabalhar um pouquinho aí a opinião de vocês sobre os editais dos espaços, se a gente teria, se a gente não teria, quanto seria. A gente teve aí algumas continhas feitas pelo Genivaldo ontem. Se você quiser falar um pouquinho, Genivaldo, aí do que você falou das contas, eu vou ficar sempre por último, mas eu dou minha opinião no final, tá? Deixa eu achar as contas aqui. Nós já tinha feito umas contas ontem e tinha dado... se a gente fosse obrigado a pagar duas parcelas, no mínimo, seriam 6 mil para cada espaço. Então, daria só para contemplar somente 14 espaços. Não tendo essa obrigação, e se a gente manter a parcela mínima de R$3.000, então daria para contemplar 28 espaços. Isso. Com R$3.000. 28 espaços com R$3.000, que é o valor mínimo, tá, gente? A gente não pode dar menos do que R$3.000 de valor para isso. E isso com 120 artistas, a gente contemplando 120 artistas dentro daquela lógica de R$4.000 e um de R$4.000, mais os 7 produtores. Perfeito. E aí, pessoal, A gente conseguiria 120 artistas? Essa é a pergunta importante. Se 120 artistas é um número interessante para vocês, né? O ano passado, a gente teve... Peraí, o Zé está falando comigo aqui, eu não consigo habilitar... Deixa eu tentar ativar o som aqui do Zé. O ano passado, a gente teve, em média, 90 artistas... Tá bom? Inscritos. Eu estava pensando no número de 150, aí a gente colocou aqui talvez 120 semana passada. Eu acho que pode ser um bom número, mas essa é a minha opinião, pessoal. Por gentileza, falem aí o que vocês acham sobre isso. Patrícia, o critério de seleção, eu acredito que ele deveria ser um pouco mais brando para abranger maior quantidade de artistas, referente ao ano passado?
Na verdade, o ano passado a gente, assim, 90 foram os que se inscreveram. A gente tinha verba para 300 artistas, mais ou menos, né? Então, a questão não foi nem o valor, O critério, sim, né? ou não, os artistas mesmo que não se inscreveram, né? Todos eles, Ah. né? Não todos, mas a gente tem mais ou menos 300 artistas no cadastro. Não, ano passado a gente tinha 200. Ano passado a gente tinha 200, me desculpem. Mais ou menos. Cadastrados, e aí a gente teve 90 pessoas participando do edital, mais ou menos também. Entendeu? É só para contribuir com essa pergunta dele, na verdade é o seguinte, se a gente determinar 120 artistas, então, se, por exemplo, se apareceu lá 110, vai sobrar dinheiro, a gente vai ter que devolver o dinheiro referente aos 10 artistas. Se apareceu 130, nós vamos conseguir conseguir contemplar esses 120 e 10 ficará de fora. É isso. Eu acredito que, como no ano passado, vai ficar, tipo, uma lista de espera, caso alguma documentação não seja válida, alguma coisa na hora de efetuar ali a avaliação, né? Sim, a gente tem uma lista de suplentes, né? Que a Comissão de Trabalho e Fiscalização precisa fazer para a gente. Então, caso alguém desista, aconteça alguma coisa, o suplente vai estar numa lista ali feita por eles. Tá? É isso, pessoal. Eu acho que 120 é um bom número. É um bom número. Acho que não adianta colocar mais 150 e depois sobrar dinheiro. Então, eu acho que é um bom número. É um quarto, né, a mais, é bastante. Eu acho um bom número. Quem mais pode nos ajudar aí? Vamos lá, me ajudem com esse número de 120 pessoas. Vamos começar do começo. Se vocês acham que está ok, se vocês concordam, se vocês não concordam, só para a gente agilizar aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Esse número, ele é referente aos que já foram inscritos, que eles vão participar de uma nova avaliação, uma nova inscrição, ou de novos inscritos? Porque senão a gente já tem os 200 do ano passado, certo? São de todos. O que a Sim. gente quer fazer agora, que também vai estar na pauta de hoje, é estabelecer, aí a gente teve um critério estabelecido para quem não participou nunca e quem já participou ano passado, tá? Mas a gente vai pôr isso em pauta para ver se a gente vai ter alguma mudança nessa questão da pontuação. Certo. Mas por hora é só o número de artistas é o total, não importa se eles participaram ou não. Pois é. Oi, Patrícia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Peraí, já vou fechar. Agora deu certo, né? Deu, obrigada. Aí da reunião eu voltei e deu certo aqui. Legal. Só uma observação sobre a Confederação Nacional dos Municípios. Ele é um órgão independente, sim, mas ele tem uma ligação direta com o Ministério, tá? Eu assisti algumas e nas lives que eu assisti, o pessoal do Ministério participava. Tem uma equipe do Ministério da Cultura, um pessoal técnico muito bom, muito legal, muito bom mesmo. E eles participaram, tem advogados, Então, as normas que eles traçam para os municípios são orientações para que o município não incorra em cometer algum erro, entendeu? Então, são orientações que dizem assim, se você fizer isso, não vai acontecer nada com o município, o prefeito não vai ser acionado, não vai esbarrar as contas lá no Tribunal de Contas. Então, essa é a coisa, essa é a ideia da CNM. Né? O que o Fábio falou está muito certo, aquelas respostas que ele viu lá no site acho que do Conselho de Cultura, né? Não é, como é que é? Esqueci o nome. Ministério do Turismo. Isso, então, é aquilo mesmo, o município pode fazer do jeito que ele quiser, né? Cada um é dono do seu nariz, cada um conhece a sua realidade local, né? Então é isso. Agora, são normas que, se a gente seguir, fica mais
mais fácil não esbarrar em erro ou não ter aprovado uma prestação de conta mais para frente, né? Mas era só essa observação que eu queria fazer. Perfeito, Zé, muito obrigada. Mas, pelo que eu entendi, viu, Zé, eu entendo que é uma orientação feita ali, mas me parece que não daria problemas a gente trabalhar em parcela única. Me parece que não. Eu tenho a impressão que não, Patrícia. Eu acho que não vai ter. Me pareceu claramente que está tudo bem também. Porque é o que você falou, né? Quem está decidindo é o gestor local. Mais de uma resposta falando a mesma coisa, né? Que o gestor local que vai determinar aí toda essa situação das parcelas, tá? Eu acho que a questão que fica para a gente é se é possível trabalhar com os 3.000 ou com os 6.000, né? Eu acho que essa é a questão que fica. Então, eu não sei. Aí o que decidir, saber o que vocês acham, eu não sei, eu perdi um pedacinho da reunião, talvez vocês já tenham chegado a esse consenso. A diferença, Zé, é que com 6.000 seriam contemplados 14 espaços e com 3.000 seriam contemplados 28 espaços. Então, a diferença é só a quantidade... Isso aí, tudo bem. É lógico, é mais bacana que se fosse 3.000, a gente contemplaria mais gente e teria menos problema, menos gente dizendo, olha, eu não consegui e tal. Mas a questão é pensar, eu acho que não tem problema, né, com a lei aí, né, em vez de 2 parcelas, uma parcela só. Então, essa é a questão que fica. Mas, como o Fábio já citou, né, pode ser assim, alguém já orientou em outro lugar que pode ser assim, então eu acho que a gente poderia partir por aí. Isso é minha ideia, desculpa. Eu tô pegando o ônibus atrasado e querendo sentar na janelinha, né? Desculpa aí, eu acho que vocês até já resolveram isso, né? Se resolveram, para mim tá tudo bem. Não resolvemos. Fica tranquilo. Na verdade, a gente voltou um pouco, Zé, porque é o seguinte, para a gente falar nesse número que o Genivaldo está colocando, 14 espaços a 6.000 ou 28 espaços a 3.000, a gente precisa ter certeza que nós vamos decidir por contemplar 120 artistas, né? Então, começamos desse começo aí. E aí eu estava nesse momento, sabe? Perguntando aí a todos se o pessoal concorda desse número aí de 120 artistas, porque eu acho que o artista, ele precisa ter ali a prioridade. Então, a partir do momento que a gente decidiu o artista, aí a gente, né, consegue falar dos outros números. Então, se alguém tiver alguma coisa contra, pessoal quiser sugerir alguma coisa em relação ao número de artistas que a gente vai contemplar, por gentileza, podem falar no chat ou no microfone. Podem abrir aí o microfone. Patrícia, quantos tem cadastrados hoje? Desculpa, 300 que vocês falaram? Não. Não, eu não tenho o número exato aqui, Zé, podia ter feito esse levantamento, mas é mais ou menos isso, tá? O ano passado a gente tinha mais ou menos 200, e aí 90 artistas se inscreveram no edital, mais ou menos, tá? Esse ano a gente tem 300, então a gente, né, como aumentou o número de cadastrados, a gente, teoricamente, teria que aumentar um pouco o número de contemplados, né? Mas qual seria a simulação com 140 artistas? O dinheiro dos 20 artistas a mais sairia dos espaços, então você teria R$32.000 a menos para os espaços. Isso, perfeito. Daria mais ou menos aí uns 10 espaços a menos, se fosse R$3.000. Se for 3, né? De 28, a gente ficaria em 18 espaços, mais ou menos, Mariane. Quantos espaços tem cadastrado, você sabe? A gente teve mais ou menos 40 espaços no ano passado. E abrange todos os ramos da cultura? Todos os espaços culturais, todos eles. O que acontece é que o ano passado, Alec, os espaços estavam fechados, né? Completamente fechados. Esse ano, os espaços já estão conseguindo, assim, funcionar.
não da maneira em 100%, né? Mas já estão abertos, estão conseguindo funcionar. Por isso que que eu comentei aqui que o artista é a prioridade nesse momento, porque os espaços já estão tendo uma retomada, né? Então, Sim, eu acredito que há espaços novos que precisam de uma colaboração ali, um incentivo para continuar, né, trabalhando, diferentemente dos que já estão estruturados, né, que já estão ali no ramo, e tem os artistas, lógico, que não pode abrir mão deles, mas acredito que dando um foco para novos espaços ali que precisam ali de um incentivo para não falir mesmo, né, seria interessante. Eu não acho que tenha novos espaços, não. Assim, eu acho que só espaços... fecharam. Exatamente. Foi difícil, gente. Foram 8 meses fechado, né? Realmente. Mariane, você colocou que vota para aumentar os alunos. Os alunos seriam os artistas? Não, eu acho que oi. É porque vocês estavam falando da questão dos espaços, né? São bem diversos, né? E aí o Zé Ramos ele tinha comentado isso de na hora de classificar ali os espaços ter essa questão social e eu concordo com isso. Ano passado foi contemplado escolas de música e nem todo mundo gostou disso. E talvez aumentar de 120 para 140 alunos, artistas, de repente, aumentar um pouquinho mais, pensando ali que vão ter mais artistas ali se inscrevendo. O Fábio acabou de comentar aqui também. Teve espaços que não se inscreveram. Sim, eu acho então, assim como os legal. também teve que não se inscreveram também, e né? teve muito artista que não se inscreveu mesmo. E que esse ano quer se inscrever super, assim. Bom, gente, eu acho que isso a gente resolve com o critério de pontuação, né? Que a gente vai fazer. Então, realmente, quem não se inscreveu o ano passado vai ter aí alguma pontuação, uma prioridade maior. E, né? E, enfim, e que a gente resolve. E acredito que a gente possa fazer esse mesmo critério para os espaços, né? A partir do momento que Perfeito. tiver essa condição. E uma questão mais social também, sabe? Priorizando ali os espaços que estão realmente mais ali, né? Pessoal, quanto a essa questão social aí, me passou pela cabeça uma sugestão agora. A questão social, ela poderia estar implícita já na hora que se abriu o edital para os espaços, como uma contrapartida. Dizer, olha, como contrapartida, vocês vão ter que atender aí, sei lá, 1.000 crianças do ensino público gratuito. Não sei, colocar um número, alguma coisa assim. Que daí o espaço já percebe o que ele vai ter que fazer e talvez ele diga, bom, eu não me enquadro nisso ou eu me enquadro nisso, né? Outra questão seria colocar uma pontuação também de acordo com o espaço que já atende, né? Já tem essa ação social, porque às vezes uma escola é uma escola elitista, às vezes, e ela tem alunos pagos, ela não tem alunos gratuitos, ela não tem ações gratuitas. Então, tem pontuação diferente. Talvez do histórico mesmo da instituição, se ela tem essa responsabilidade social, né? Talvez isso seria um critério. Pessoal, deixa eu só interromper vocês com uma coisa que é importante. Eu estava, faz um tempo já, mas eu estava conversando com o Fábio, porque a contrapartida ela só precisa acontecer no inciso 2, né, Fábio? Você me ajuda nisso? Se a gente colocar no inciso 3, a gente não precisa trabalhar com contrapartida para os espaços. E a gente pode fazer isso, entendeu? Mas são só 3 mil, pessoal. Lembre-se disso, tá? Não é muito dinheiro, não. Sim. Tá. O que eu coloquei para a Patrícia... Você está pondo espaço no inciso 3? No espaço não, no inciso 1. Inciso 2, a gente estava. O que eu tinha colocado para a Patrícia foi que o ano passado a gente fez toda essa seleção dos espaços através do inciso 2 da Lei Aldir Blanc, certo? Que é o que está previsto lá do subsídio para os espaços. Mas a Lei Aldir Blanc, ela não diz que você tem que destinar um mínimo de verba para o inciso 2. Ele coloca um mínimo de verba só para o inciso 3. Depois que a gente já estava finalizando todo o processo, os editais já estavam escritos,
eu participando de um curso sobre a Lei Aldir Blanc, eu vi uns relatos de municípios que optaram por premiar os espaços não pelo inciso 2, mas pelo inciso 3. Eles criaram um edital, como se fosse o edital de artistas que a gente está criando aqui, um edital para premiação dos espaços. Qual era a vantagem disso? O inciso 2 é o único, aliás, o único não, né? Os incisos 1 e 2, eles têm uma série de burocracias na lei que são obrigatórias, né? Então, a questão de contrapartida é uma coisa complicada, a questão da inscrição era um pouco mais difícil. E aí, o que esses municípios fizeram? Então a gente lança o edital, não lança nada pelo inciso 2, lança o edital pelo inciso 3, e aí a gente consegue fazer algo mais simples. Como aqui em Valinhos a gente já tinha feito todas as reuniões, o edital estava para ser lançado, assim, não adianta levantar essa lebre agora, porque senão não vai dar tempo de lançar o edital, não vai dar tempo de fazer os pagamentos, a gente já estava aos 45 do segundo tempo, né? E eu coloquei para a Patrícia a possibilidade de se fazer isso agora, se for o caso, né? Aí você não precisa seguir as regras do inciso 2. Você tem muito mais abertura para fazer o edital da forma como achar mais interessante para o município. Perfeito, Fábio. Não sei, acho que ficou claro, né? Mas no inciso 3, a gente tem mais abertura mesmo, a gente não precisa trabalhar com contrapartida, é muito mais tranquilo a questão da prestação de contas nesse sentido. Então, me parece interessante, né? Vai facilitar um pouco a vida aí do pessoal, independente da gente estar falando de contrapartida social ou não, é só uma questão aí de facilitar aí para o pessoal mesmo, né? Então, eu achei particularmente interessante, mas fica aí para vocês darem uma pensadinha também. O que eu queria voltar antes de tudo isso, gente, é o seguinte, para a gente continuar falando dos espaços, precisamos decidir sobre os artistas. 120 é uma proposta minha, 140 é uma proposta da Mariane. Vamos votar? Pode ser? Vamos decidir? Porque daí a gente entra nos espaços. Então, quem prefere atuar nessa questão dos artistas com 120 artistas? Genivaldo 1, Gersi 2, Iris 3. Deixa eu ver se mais alguém se manifestou aqui. Patrícia, licença, é melhor fazer essa votação por escrito. Eu vou pedir por escrito, pode ser? Vou colocar aqui. Por gentileza, coloquem no chat. Coloquem sim, pode ser o nome e sim, o nome e não. Assim a Iris consegue depois ter uma... Isso para 120. O pessoal está colocando aqui já de uma vez, viu, Iris? Mariane 140, Caetano 140. Então façam isso, colocam o nome e o que quer. Iris 120, Nadir 120. 140, Rodolfo. Otávio 140, Alex Ford 140, Genivaldo 120, Adriana 120. Acho que foi todo mundo, hein? Eu vou pôr aqui o meu também. Muito bem. Agora eu vou ter que voltar aqui para contar. Juliana 140. Os suplentes não votam, Mariane, tá? A Mariane está perguntando aqui que são 13 pessoas. 140, ó. 1. Isso, temos suplentes. Tá tudo certo, gente. Deixa eu só contar aqui rapidinho, tá? Ô, Iris, você pode me ajudar? Deixa eu ir falando aqui. Vou falar todos que foram, pode ser? Claro.
Então, vamos lá. 140, Mariane. Caetano, 140. Iris, 120. Nadir, 120. 140, Rodolfo. Otávio, 140. Alex, 140. Genivaldo, 120. Adriana, 120. Patrícia, 120. Juliana, 140. Me perdi, só um minutinho. O Alec, que foi 140, Genivaldo, 120. Adriana, 120. A Juliana, 140. E só isso, né? Ó, Gente, eu não a Adriana consigo. está votando pelo Daniel. Vocês estão me Daniel, você ouvindo? fala. Oi, Então, Gessi, sim. 40 ganhou aqui. Otávio, suplente. Oi, Gessi. Otávio não vota, né? Você está me ouvindo, Patrícia? Estou. Então, eu não consigo escrever, não consigo achar aqui no meu celular onde escreve. Então, eu estou votando no 120. Tá bom, obrigada, Gessi. Deixa eu ver se faltou. Agora eu vou olhar vocês aqui para ver se faltou alguém. Se o Otávio é suplente, nós temos um empate. Nossa. O Otávio é suplente do Ricardo. O Ricardo tá aí? Então, o Ricardo não está. Então, 140 ganhou aqui. Quanto ganhou? 140. 140. Rony 140. Rony 140, tá? Secretaria de Cultura. Perfeito. Então, estamos, pessoal, em 140 artistas para contemplar, tá bom? Então, a partir daí, a gente faz as contas para o espaço. Agora sim, a gente pode voltar na questão dos espaços. A primeira pergunta dos espaços. Vamos trabalhar em votação agora? Pode ser? Ficou bom assim, né? A questão dos espaços. O que eu gostaria que vocês... Rony, substituindo a Bárbara. Perfeito, Caetano, obrigada. Eu preciso anotar isso daí, porque eu não sei. Rony, 140. A gente anotou aqui, Rony, obrigada. Os 140, então, vão ser os artistas contemplados, tá? Sempre nessa questão de 4-1. Espaços. Todos concordam em ter algum subsídio para os espaços? Ou alguém não concorda? Quem não concordar, por favor, coloca no chat ou abre o microfone para mim. Só para a gente continuar falando dos espaços. Perfeito. Então, acredito que todos concordem que vamos ter algum subsídio para os espaços. Ok? Pelas contas do Genivaldo aqui, agora a gente está falando em... Deixa eu só... Ô, Genivaldo, faz uma gentileza, enquanto você faz a conta aí, para mim, pode ser, só para eu fechar uma última coisa com vocês aqui. Os artistas passariam para 224 mil. 224? 224 mil, mais 70. Então, ficaria 294. Aí, só para você fazer... 346. Quanto é? 346, né? Mais ou menos? Deixa eu só achar aqui. Meu celular não está funcionando, peraí. Tá primeiro? Então, tá. Só um minuto. 1, 2, 3, 4. R$346 mil, Genivaldo. Então, sobraria 52 mil para os espaços. Dividido por 3. Dividido por 3. Dá mais ou menos 17 espaços. Ok. Pessoal, e agora vou já então entrar nessa questão. Todos concordam, então, em fazermos esses números? Mais ou menos 17 espaços a R$3.000. Alguém tem alguma coisa contra?
Ok, então temos os números aqui dos espaços, e aí uma última pauta que eu queria entrar com vocês, também foi levantada, Caetano, no chat, uma dúvida, as inscrições não começaram, Caetano, as inscrições não se encerraram, não, elas nem começaram, a gente não lançou o edital, gente, um desespero, né, por isso que eu estou tentando correr, tá, gente, eu peço até perdão pela proatividade aqui exaltada, mas acho que a gente precisa realmente correr, tá? Última pauta do dia, tá? O Genivaldo colocou, Caetano, no chat, sobre a gente voltar no seguinte cenário. Nos editais, a gente tinha colocado assim, foi como eu entendi, então eu peço perdão se eu não entendi corretamente, mas vamos voltar nessa questão. Em priorizarmos quem não tinha ainda recebido nenhum valor da Aldir Blanc, ou seja, quem não tinha se inscrito no edital. Então, quando a gente estava conversando, ficou um consenso que seria bacana, quem não tinha nenhuma verba ainda recebida da Aldir Blanc, priorizar. Então, nos editais, eu coloquei o seguinte, quem não participou da Aldir Blanc seriam as primeiras pessoas, né, artistas, trabalhadores, a serem contemplados. Num segundo momento, os que foram contemplados sem contrapartida, ou seja, aquele pessoal dos R$1.000, tá? E em terceiro lugar, aí quem já tinha sido contemplado e tinha tido seu valor ali recebido com contrapartida, no caso de artistas e trabalhadores da cultura. Então, foi isso que eu coloquei ali no edital, e o Genivaldo sugeriu, ao invés da gente fazer dessa forma, trabalhar apenas com pontuações. Então, a pontuação para quem não tinha se inscrito, não tinha ganho, seria uma maior, aí a gente teria uma pontuação diferenciada também, provavelmente, né, Genivaldo? Não sei, mas estou deduzindo aí para o pessoal que foi contemplado, porém não tinha contrapartida, e por último, então, quem já foi contemplado, tá? Então, eu queria falar com vocês se vocês concordam ou não com esse sistema de pontuação, ao invés da prioridade 100%, ok? E qual seria, então, alguma proposta aí de vocês, se vocês tiverem pensado de acordo com essa pontuação, tá? Eu só vou ler aqui, só vou ler rapidinho aqui o que está escrito lá nesse documento dos municípios. Concordo tendo em vista a necessidade de os municípios evitarem concentração na aplicação de recursos, a fim de que se beneficie o maior número possível de agentes culturais local. A Confederação recomenda que os municípios insiram dispositivos nos editais, chamadas públicas ou outros instrumentos que assegurem pontuações extras aos interessados que não foram contemplados anteriormente. Então, eles deixam bem claro que o instrumento não seria esse de você selecionar só os que não foram inscritos, mas sim de determinar uma pontuação extra para esses. Perfeito. Perfeito. Pessoal, eu vou pedir... Então, eu estou com um problema aqui que eu não estou conseguindo compartilhar a tela com vocês. Não sei o que está acontecendo hoje. Alô, estão me ouvindo? Sim, eu queria Então, colocar como está o nosso sistema de pontuação. Deixa eu ver se eu acho. Pois não, Zé, pode falar. Então, pelo que me parece, ambas as partes elas estão priorizando ainda novos inscritos, né? Acredito que tanto da sua quanto da do Genivaldo, o objetivo praticamente é o mesmo, só que a questão da prioridade, não da pontuação, ela tem aquela coisa de não perder, né? Ela tem um foco objetivo direto. A pontuação, ela tem aquela coisa de avaliação ainda, não é? Mas sim, o edital, ele continua com o sistema de avaliação. É um edital, ele não é simplesmente uma distribuição de renda, ele é um edital. Então, o artista ele vai continuar sendo avaliado de que forma for. O que vai acontecer é que quem não foi contemplado ano passado, ele começa com alguns pontos a mais de vantagem, né? Então,
Na hora de somar isso pode fazer diferença. A gente vai definir os pontos de pontuação também, cada pontuação, o que vale mais, o que pode ser agregado e qual o valor da pontuação. Não, você determina uma pontuação de início, como só um exemplo, o PROAC, ele dá 0,5 ponto para o caso de etnia, 0,5 pontos, acho que se não me engano, para LGBT, e 0,5 pontos para deficientes. Ou seja, as pessoas que nessas condições, ela já começa com essa pontuação, já começa com essa Adriana? pontuação. E aí só vai somar as outras. Ah, boa, boa. Eu só acho meio ponto pouco. Acho que eu colocaria uma pontuação um pouco maior. É mais trabalho para a calculadora. Era o que eu estava tentando compartilhar a tela, eu não consigo aqui, mas se eu não me engano era 70%, 70 pontos, desculpa, para... Ai, preciso lembrar. Para a obra, 30% pelo histórico, 20% por não sei o que, eu não lembro mais. Você lembra, Fábio? Eu sei que você tem que sair. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui, não estou conseguindo pegar o documento. Eu não lembro exatamente qual era, porque eram critérios diferentes de acordo com o módulo. E eu realmente vou precisar sair agora, que está começando minha outra reunião. Vai, Fábio. Obrigada, querido. Aí, Um beijo. se precisar de alguma coisa, manda no WhatsApp. Perfeito, obrigada. Mas eu acho que pode manter aquilo que teve no ano passado, os critérios não muda a pontuação do ano passado, e só colocar essa pontuação extra para as pessoas que não foram contempladas no ano passado. Aí vai somar todas elas, mais a pontuação extra, volta ao ponto. A gente somou 100 pontos, tá? Isso daí, sempre o total, pessoal, dava 100 pontos. Então, esse é a pontuação máxima. Como que você sugeriria, Genivaldo, a gente ter, sei lá, 110 pontos? De 10 pontos aí, entendeu? Ou 5, não sei. Então, por exemplo, a pessoa que somou 70 pontos, se essa pontuação extra por não ter sido contemplada no ano passado foi 5 pontos, ela passa para 75. Então, numa dessas, se ela estava empatada com a que teve 70, ela ganhou. Perfeito. Pela pasta de trabalho, vocês colocavam ponto no ano passado também? Que quem tem uma quantidade de trabalhos bacana, que vocês consideravam artisticamente interessante, aí vocês colocavam ponto? Sim, tem alguns, são alguns critérios de pontuação. Foram 3 critérios. O que valia 70 pontos era exatamente a qualidade artística. Né? Eu não lembro exatamente o nome que a gente escreveu ali, mas era a qualidade artística, se não me engano, tá? Que valia 70 pontos, aí 30 pontos, eu acho que era o que ele eu acho que era 20... socialmente, relevância para a cultura. Isso, e 10 pontos para formação. Isso, exatamente isso, era isso mesmo. E aí dava os 100 pontos, e aí, no caso, por exemplo, a pessoa, se ela já conseguiu 100, esses 5 não vai fazer diferença, né? A não ser num desempate. Pronto. Então, a gente tem aí uma primeira proposta. A gente trazer 5 pontos a mais para quem não se inscreveu. Como que a gente fala? Porque a gente tem, na verdade, 2 coisas, né, Genivaldo? A gente tem quem não se inscreveu, então não ganhou nada, e a gente teve o pessoal que recebeu sem contrapartida. A gente poderia trabalhar com 10 pontos e 5 pontos, talvez alguma coisa assim? Pode ser. Como vocês enxergam isso, pessoal? Vamos lá. Vou deixar aqui, vamos... Eu acredito que incentivar as pessoas a se inscreverem é uma prioridade, né? Então, quem já se inscreveu e entrou só sem contrapartida, lógico, ficaria com 5 pontos. Perfeito. Alguém está perguntando aqui, Mariane. Sim, é 1/4 ainda, Mariane. É isso mesmo, tá? Da contrapartida, né? Que você está perguntando. 4 pessoas vão receber R$1.000 para uma pessoa que recebe R$4.000 com contrapartida, que é participar do festival.
Tá bom? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Porque eu acho que fazendo isso eu consigo programar o edital, né? Fazer ele, deixar ele mais ou menos em ordem para a gente aprovar. Eu concordo com essa proposta de quem não se inscreveu ano passado recebeu uma pontuação maior, e quem se inscreveu e foi contemplado como mínimo recebe uma pontuação menor. Eu acho que é um critério justo. Que digamos que vai ser avaliado diferente de quem se inscreveu e ganhou um valor maior com a contrapartida. Perfeito. Na verdade, todo mundo vai ser analisado, julgado da mesma forma, né? Sim, perfeito. A diferença vai ser pegar esse resultado dos jurados, a lista dos jurados, e acrescentar essa pontuação extra quem tiver. Perfeito, ganha critério. Então, continua valendo o critério de prioridade, né? De premiar quem não participou em nada no ano passado, depois quem recebeu menos e depois quem recebeu mais. Para mim não muda nada. Eu acho que tá tudo certo. Perfeito. Todos concordam, pessoal? Então, vou tentar ser bem pragmática aqui. 10 pontos para quem não se inscreveu, 5 pontos para quem se inscreveu e não teve contrapartida, e né, os 100 pontos totais, sem nenhum ponto a mais, para quem se inscreveu e recebeu o valor com contrapartida de 4 mil. Eu concordo. Caetano, concordo. Genivaldo, concordo, 10 e 5 pontos. Mariane, concordo. Iris, concordo. Ok. Perfeito, pessoal. Eu também concordo, tá? Acho que todos concordamos por unanimidade. Então, tem alguém contra? Havendo unanimidade... Eu acho que então tá tudo ok, pessoal. Segue a procissão. Concordamos todos por unanimidade, tá bom? Perfeito. Então, eu acho que são essas as pautas. A minha proposta é fazer como eu vim fazendo para vocês. A partir do momento que eu tenho as informações, eu tento programar, então, o edital dos espaços, tá bom? Eu vou deixar nos grupos e vou passar por e-mail também, né? Muito bem lembrado que o Caetano comentou que ele não tem o chat, então ele não está no nosso grupo, tá? Então, eu deixo por e-mail e deixo também no grupo de WhatsApp. E, por gentileza, pessoal, leiam para a gente fechar isso de qualquer forma semana que vem. O prazo máximo, pelo que eu busquei saber, é 31/10 para as inscrições. Então, se a gente fechar isso semana que vem, o pessoal vai ter aí essas 3 semanas e meia, que foi o ano passado. O ano passado a gente teve esse mesmo tempo, acho que a gente conseguiu divulgar bastante, então a gente vai ter o mesmo tempo aí, com término em 31 de outubro, e eu já vou mudar também no edital, né, todas essas datas, tá? Genivaldo, quer falar alguma coisa? Eu fiquei com a dúvida em relação a essa questão do 31 de outubro, do que tem que estar pronto no 31 de outubro. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui agora. Olha, eu perguntei isso ao Ricardo e ele falou que o edital tem que estar pronto e as pessoas inscritas. Tá aqui, achei. Os recursos que não tenham sido objeto de programação publicada até 31 de outubro para os municípios serão automaticamente revertidos para o Fundo Municipal. Eu realmente não entendi essa objeto de programação publicada. O que isso seria? O edital já executado, tudo? Eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que é o edital publicado. O Caetano ou a Juliana sabem me dizer sobre isso?
se for... o Genivaldo está comentando que dia 31 de outubro... Genivaldo, por gentileza, repete para mim. Os recursos, é no artigo 3º do inciso 2º, os recursos que não tenham sido objeto de programação publicada Ou seja, até sobra. 31 de outubro de 2021 pelos municípios, será automaticamente revertido ao Fundo de Cultura do respectivo estado e ao órgão, enfim. Ou seja, eu fiquei com uma dúvida, o que seria esse objeto de programação publicada? Seria a abertura do edital ou teria que ter já o resultado do edital? A publicação do resultado ou a publicação sobra. do edital em si, né, Genivaldo? É isso. Então, a gente tem que fazer tudo, lançar o edital, as pessoas se inscreverem, a gente fazer a seleção e publicar isso até 31 de outubro. Se tiver que publicar até 31 de outubro, a gente tem que ser mais rápido do que... Exatamente. Exatamente, porque, assim, eu fiquei com essa dúvida, porque se a gente tiver que já ter isso, sei lá, o resultado do edital publicado no Diário Oficial até 31 de outubro, o prazo que a gente tem é mínimo. Mínimo. Se for só a publicação do edital, ainda está tudo bem. Se for o resultado do edital, a gente tem um problema. A gente tem um problema sério. Acredito que, na dúvida, é melhor o resultado do edital, porque qualquer abrangência ali de perspectiva para eles reverterem o valor para o fundo estadual, eles vão fazer. Bom, a Juliana está falando que vai tentar levantar essas informações ainda hoje. A gente consegue uma reunião extra antes de terça-feira que vem, será, pessoal? Porque eu acredito que seja o caso, né? Exatamente. Se for preciso, a gente vai ter que pegar isso para a gente de lançar caixa. Toque de caixa. A quinta-feira, 9 da manhã, como é para cada um de vocês? Porque daí eu pego o dia de amanhã para tentar escrever o edital. Pede para a Juliana levantar isso, e assim que ela tiver a resposta, para ela nos informar. Que aí a gente vê. Por exemplo, se for só lançar o edital, beleza, a gente tem tempo. Mas se for para ter que, até 31 de outubro, ter o resultado do edital publicado, aí a gente vai ter que trabalhar dia e noite. Aí a gente tem que trabalhar, exatamente. Perfeito. Eu deixaria aí meio pré-agendado, se a gente precisar ainda se ver essa semana, já na quinta-feira. Eu pego amanhã para fazer isso, né? Tento fazer rapidão. E na quinta-feira, 9 da manhã, a gente tentar se ver aí, pelo menos para aprovar o edital dos espaços e aí já lançar. Tá bom? Perfeito. Rodolfo, você perguntou quais são os 7 produtores. Vamos ver se eu sei de cabeça. Produtor de música, produtor de dança, produtor circense, de teatro, plásticas, né? E 2 produtores técnicos que nós vamos colocar, técnicos de audiovisual. São esses os 7 produtores. Será que eu cenei, Rodolfo? Oi, bom dia. Bom dia, querido. Eu só com uma dúvida, né? Porque o produtor da música tem o produtor que promove o show e tem o que promove o bastidor também, né? Que é a produção de um artista individual ou de uma banda. Aí eles vão se conflitar no mesmo? É um evento online, né, Rodolfo? Então, o produtor musical, a única coisa que ele faz é entrar em contato com o artista, olhar o vídeo para ver se ele precisa produzir um novo vídeo ou se aquele vídeo tal, que pelo menos foi o que foi o ano passado, tá? Ele entra em contato, pede um novo vídeo ou aprova o vídeo que ele já enviou, e aí a gente trabalha na produção do festival em si com o pessoal do audiovisual. Então, não tem muita necessidade dessas divisões, porque ele é online, né?
Não, tudo bem. É que foram dois da última, né? Então, foi o que Beleza. a gente comentou. A gente teve 2 produtores de música, e um deles foi o Paulo Paixão, que saiu completamente dessa função e ficou no audiovisual, porque também era uma expertise dele. Então, a gente deixou um para música e um para o audiovisual. No fim, a gente acabou não precisando, mesmo sendo um número maior de pessoas, como é online, a gente fez um grupo de WhatsApp e conversamos, né? Então, não teve muito... essa questão numérica, ela não contou tanto, mas volto a dizer, porque a gente está no online, eu acredito que no presencial teria que pensar de uma outra forma, com certeza. Então tá. Não, é que eu estou perguntando só porque para quem vem a perguntar, né? Então, o produtor de uma banda, ele entra ali na música, como o cara que produz evento, né? Só para ficar claro, quando alguém vier me perguntar, eu vou responder. Tanto faz, pode ser qualquer um dos dois. Os dois poderiam se inscrever. Tá bom, beleza. Vocês poderiam se inscrever, obrigada. Só mais uma coisa aqui. Mariane, os produtores de audiovisual são 2, porque vão precisar, porque é online, exatamente. A gente precisou bastante do audiovisual ano passado. Como a gente tinha 2 vagas sobrando, né, entre aspas, a gente decidiu colocar no audiovisual, tá? Só para quem não estava nas reuniões aí, para contextualizar todo mundo. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, gente, é isso. Eu vou aguardar, então, um ok aí da Juliana sobre esse levantamento das informações do edital, muito bem colocado pelo Genivaldo, e a gente volta a se falar, tá bom? Via e-mail e via chat de grupo. Tá bom, pessoal? É isso, então. Bom dia aí a todos, e a gente vai se falando. Um grande abraço aí.